Vocês assistiram um jogo em que o Flamengo deu mais de 30 finalizações contra o Vasco? Vocês assistiram um jogo em que o Flamengo, mesmo sem alguns dos seus principais jogadores, como o Arrascaeta, o próprio Jorginho, mesmo sem esses jogadores, o Flamengo deixou o Vasco praticamente o jogo inteiro nas cordas, fez o Vasco pedir arrego? E aí eu venho aqui e falo isso, tem um cafajeste aí, ó, nas redes sociais, que corta o vídeo e fala assim, ele é flamenguista, tá elogiando o Flamengo. Mas o Flamengo jogou melhor que o Palmeiras. Você quer que eu fale o quê? Que um time que perdeu de 4-0 do Novo Horizontino fez um jogo melhor? O que você quer que eu fale, meu camarada? Você quer que eu fale o quê, seu palhaço? O jogo da vitória aliviante do Flamengo sobre o Vasco, né? 1-0, né? Mas na verdade foi 1 pro Flamengo, 5, 6 pro Léo Jardim. Léo Jardim salvou o Vasco de tomar uma goleada histórica aí no começo da temporada, hein? Fala, nação, beleza? Chega mais, vamos aqui para mais um vídeo e vamos trazer para vocês, galera, mais um pouco aqui da mídia palmeirense que reagiu à vitória do Flamengo de 1-0 sobre o Vasco, que poderia ter sido muito mais, né? Porque foi 33 chutes do Flamengo. Poderia ter sido 5, 6, 7, 8, tranquilamente, pelo que o Flamengo apresentou. Eles vão falar também sobre o Danilo, ex-Palmeiras, né, ídolo de lá, que pode estar chegando ao Flamengo. Nesse momento está no Botafogo, né? O Flamengo está interessado nele. Eles estão também com muito medo de o Flamengo trazer mais um grande jogador, né, para o seu time. Então se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like. Créditos deixaremos na descrição para os canais deles, ok? E vamos agora acompanhar o que foi que os palmeirenses falaram do Flamengo. O objetivo, o recado é rápido. Não tem muito que a gente ficar enfeitando o vídeo. Hoje o vídeo não tem risadinha, sabe? Não tem alívio cômico. Lembra que eu falei sobre o alívio cômico? Hoje não tem alívio cômico, tá? A gente vai falar sério aqui hoje. Eu vou começar aqui. Vocês, por acaso, assistiram o jogo ontem do Flamengo e do Vasco? E ó, eu já vou adiantando. Sempre quando eu faço essa comparação aqui, sou extremamente criticado. A galera pega os cortes, espalham por aí nos perfis de futebol. E aí, meu amigo? Aí eu tenho que ficar depois aguentando lá as mensagens que chegam na rede social vizinha me xingando. Mas tudo bem, pode xingar. Pode xingar. Eu vou fazer essa comparação sim. Até porque, meus amigos, eu considero isso muito importante. Isso é a nossa régua. Isso é o nosso termômetro. É aquilo que a gente tem para poder entender quais serão os nossos maiores desafios ao longo dessa temporada. Vocês assistiram o jogo de Flamengo e Vasco ontem? Vocês assistiram um jogo em que o Flamengo deu mais de 30 finalizações contra o Vasco? Vocês assistiram um jogo em que o Flamengo, mesmo sem alguns dos seus principais jogadores, como o Arrascaeta, o próprio Jorginho, mesmo sem esses jogadores, o Flamengo deixou o Vasco praticamente o jogo inteiro nas cordas, fez o Vasco pedir arrego? Vocês assistiram esse jogo ontem? Um jogo onde tinha um futebol disperso no campo, utilizava o lado esquerdo, utilizava o lado direito, utilizava o centro do campo, triangulava, fazia 1-2, movimento facão, diagonal, parede, contra-ataque, construção, marcação, em alguns momentos marcação-pressão, em alguns momentos subia a linha, mantinha domínio no campo do adversário. O que tinha esse jogo ontem? Repertório. O jogo de ontem do Flamengo contra o Vasco tinha repertório por parte do Flamengo. Repertório. Há quanto tempo a gente não sabe o que é repertório? Há quanto tempo que você não vê o Palmeiras, sabe, encurralando o adversário, tendo 80 e poucos % do domínio de bola, sei lá, 70 e poucos, 80 e poucos, dando mais de 30 chutes ao gol, dinamicamente utilizando todos os espaços do campo? Há quanto tempo que vocês não veem isso no Palmeiras? Há quanto tempo que a gente não fala disso no Palmeiras? E aí vai ter aqueles que vão falar assim, o Flamengo ganhou de 1-0. São os resultadistas. É o cara que olha pelo resultado. Ele olha pelo resultado para confortar uma vitória magra ou uma atuação muito ruim. E ele olha pelo resultado também para justificar
o resultado alheio. Ah, o Flamengo jogou bem. Ah, não, mas só ganhou de 1-0. É o resultadista. Ele tenta manipular, ele tenta enxergar aquilo que ele quer enxergar, aquilo que conforta o coração dele, da forma onde a interpretação venha da cabeça dele. Dane-se o jogo. O importante é o resultado. É isso que pra ele funciona. O Flamengo mostrou repertório ontem. Mesmo sendo o primeiro jogo com a equipe titular, vamos dizer assim, né, que tinha jogadores reservas mesclados ali, mas equipe profissional em campo. E um repertório que até agora o Palmeiras, mesmo vencendo de 1-0, tá aí resultadista. Vamos lá então, já que é pra falar de placar, você quer falar de placar? Vamos falar de placar ao resultadista. O Palmeiras não desempenhou até agora no Campeonato Paulista contra adversários até tecnicamente inferiores que o Vasco, né? A gente tá falando do Vasco, finalista da Copa do Brasil. Não é os leiletes, os abeletes que gostam de falar assim, de encher a boca pra falar, mas nós somos os finalistas, nós fomos os finalistas, não é vocês que gostam de falar isso? Então, os finalistas da Copa do Brasil. Ah, mas teve aquele lance lá da expulsão e tal. Ah, uma expulsão meio esquisita. Não, mas vamos pegar antes da expulsão então. Vamos pegar enquanto tava 0-0. Vamos falar sobre enquanto tava 0-0? Enquanto tava 0-0, dinamicamente, taticamente falando, estrategicamente falando, o Flamengo fazia um jogo muito mais intenso, com muito mais ímpeto físico. O Flamengo simplesmente colocava o Vasco dentro do seu próprio campo. E se não fosse o excepcional goleiro Léo Jardim, goleiro do Vasco, goleiraço, cara, goleiraço. Era pra, sei lá, ter sido 3, 4 gols. Era pro Vasco ter saído goleado ontem. E isso até mesmo antes de ter o jogador expulso. Já que os resultadistas querem falar sobre a expulsão do jogador, então vamos pegar o futebol antes de ter sido expulso. O que o Vasco fez? O Vasco teve uma bola na trave ali, que estava impedido. Uma boa jogada, ok. O Vasco até tentou equilibrar em alguns momentos, mas depois começou a assumir a postura de contra-ataque porque viu que não conseguia se infiltrar na boa marcação que o Flamengo fazia. Até o Emerson Royal. O Emerson Royal, que é um lateral fraco, hein, irmão? Fraco, hein? Cruzava, bola na área, fazia os cruzamentos certos, fazia uma boa marcação, uma boa cobertura, um bom retorno defensivo em alguns momentos. O que os nossos laterais fazem hoje? Cara, eu vejo palmeirense zoando aí o Emerson Royal. Os nossos laterais, eles estão piores que o Emerson Royal. Vocês já pararam para ver o que os nossos laterais estão fazendo? Eles estão piores que o Emerson Royal, tá? O Emerson Royal tá melhor que os nossos laterais. Então, não usou o Emerson Royal não, porque senão a gente pode pagar a língua. Na verdade, a gente já está. Porque os nossos laterais são horrorosos. Eles não fazem aquilo que o Emerson Royal fez ontem. O Emerson Royal fez uma partida relativamente honesta contra o Vasco ontem. Nos seus bons momentos ali, teve boas dinâmicas em alguns momentos. E o que os nossos laterais tiveram contra o Novo Horizontino? Absolutamente nada. E aí eu venho aqui e falo isso, tem um cafajeste aí, ó, nas redes sociais, que corta o vídeo e fala assim, ele é flamenguista, tá elogiando o Flamengo. Mas o Flamengo jogou melhor que o Palmeiras. Você quer que eu fale o quê? Que um time que perdeu de 4-0 do Novo Horizontino fez um jogo melhor? O que você quer que eu fale, meu camarada? Você quer que eu fale o quê, seu palhaço? Falei que o vídeo hoje ia ser papo reto, tá? Me desculpa aí, ó, galera que sempre assiste aqui e tal, me desculpa pelos desabafos, mas é tanto cafajeste, é tanto vigarista, é tanto influencer querendo, sabe, se aproveitar, oportunista, não é à toa que não vão pra lugar nenhum. Esses caras, galera, esses caras não vão pra lugar nenhum. Eles precisam sempre ficar debaixo, desculpa a expressão, mas debaixo do saco de alguém, para realmente ganhar alguma visibilidade e ter algum valor. Mas por quê? Porque fazem parte desses aqui, ó, que o Jonathan Anjos comentou muito bem.
no post que fez nas mídias sociais. Fazem parte desses aqui. E ainda bloqueiam eu, viu? Nas redes sociais. Bloqueiam. Bloqueiam o meu perfil nas redes sociais. Porque não são homens o suficiente para vir pro debate. Porque sabe que não tem argumento. Então, meus amigos, esses imbecis aí é que acabam ferrando o debate, que vem com argumentos idiotas. Se o Palmeiras está nessa situação aí, agradeça a esses imbecis que não fazem nada para mudar as coisas e ainda criticam quem faz, para tentar ganhar o holofote em cima. O Flamengo ontem mostrou um bom repertório. Ah, Neto, mas foi um time que converteu pouco. Pô, teve 30 chutes a gol, mas converteu pouco. Exato, tudo bem. Os caras, eles vão lapidando isso. Agora me fala, o que o Palmeiras vai lapidar nesse início de temporada? O que a gente teve para mostrar até agora no nosso futebol que falou assim, ó, é só uma lapidação no setor ofensivo, é só uma lapidação no meio-campo, o time tá preparado, o time tá pronto. Nós não estamos prontos. Nós precisamos nos reinventar. Uma lapidação só, para nós, não basta. Nós precisamos se reinventar. E aí, meu amigo, é um trabalho que vai exigir um nível de esforço, uma complexidade muito maior, uma dedicação muito maior por parte de todo mundo. É isso. Só atualizando algumas notícias aqui, o Danilo, ele jogou pelo Botafogo, se eu não me engano, o jogo foi ontem também, né? O Botafogo venceu de 1-0 o Volta Redonda. E o Danilo, ele fez um post nas redes sociais falando sobre a temporada no Botafogo, estamos de volta e tudo mais. Eu acho que foi a reestreia dele, ele não estava atuando ainda pelo Botafogo, acho que foi o primeiro jogo dele pelo Botafogo, me corrijam se eu estiver enganado. E vários palmeirenses invadiram aí as redes sociais do Danilo e estão pedindo aí, volta para casa, volta pro Palmeiras, volta pro seu lugar. Aqui tem lugar para você. Infelizmente, meus amigos, a gente tem uma presidente que não pensa assim, tá? Não adianta o torcedor do Palmeiras acessar o perfil do jogador e falar assim, aqui é o seu lugar, aqui tem lugar para você. Se hoje a presidente do Palmeiras, a gestão do Palmeiras, não concorda com isso. Hoje, infelizmente, meus amigos, o torcedor do Palmeiras, ele tem que entrar pela entrada de serviço, pela entrada de funcionários. Hoje a gente não entra mais pela sala de estar. Hoje a gente não entra mais pela porta da frente. Hoje a gente não entra mais pela portaria principal, pelos moradores, não. A gente tem que entrar pela área de serviço. Porque cada vez mais o palmeirense é menos dono do clube dele. E tem um punhado de gente que ainda tá puxando o saco. Um vídeo aí logo após o jogo da vitória aliviante do Flamengo sobre o Vasco, né? 1-0, né? Mas na verdade foi 1 pro Flamengo, 5-6 pro Léo Jardim. Léo Jardim salvou o Vasco de tomar uma goleada histórica aí no começo da temporada, hein? Rapaz do céu, o homem defendeu muito, cara. Esse cara que o Palmeiras deveria ir atrás pra comprar, velho. Pelo amor de Deus, que goleiraço, viu? Contra o Palmeiras, no outro jogo que eu vi, ele também já fez muita defesa. Esse cara é bom de bola, cara. Esse goleiro é muito bom. E tá no Vasco, né, cara? Tá no Vasco. É o Vasco hoje que foi praticamente um ataque contra a defesa nesse jogo. Surpreendentemente, né? Porque todo mundo achava que o Flamengo estaria fora de ritmo, fora de jogo, mas não foi o que mostrou hoje não, esses profissionais do Flamengo. Um time um pouco mesclado, né, mais profissional do que molecada, e o Flamengo foi lá e abocanhou o Vasco. Mas teve expulsão no segundo tempo. Cara, no primeiro tempo o Flamengo já estava dominando o Vasco, estava indo para cima, fazendo pressão, né? Ninguém imaginava que o Flamengo estaria nesse ritmo, né? Dominando o Vasco tentando sair, se conseguiu uma bolinha lá, e quase que fez o gol ainda, né? Mas só, velho, só.
O resto foi só Flamengo, cara. E se você olha as estatísticas, cara, não mente, velho. O Flamengo deu 11 chutes no gol, acertou 11 chutes no gol. Olha quanta defesa fez o técnico, o goleiro, o Léo Jardim. 31 chutes total. Foram 31 chutes totais, cara, para finalizações. Acertou 11 no gol. E ainda teve 8 chutes bloqueados. 16 chutes dentro da área, 15 fora da área, 13 faltas fez o Flamengo e 10 o Vasco. Lembrando que o Vasco não deu nenhum chute ao gol, cara. Não acertou nenhum no gol, acertou um chute só, que é aquilo que eu falei lá no primeiro tempo, e mais nada, cara. E um chute dentro da área, que é o mesmo chute. 12 escanteios pro Flamengo, nenhum pro Vasco. Nenhum impedimento pro Flamengo, um pro Vasco. 62% de posse de bola pro Flamengo e 38% pro Vasco. É uma vergonha pro Vasco esse clássico, hein? Que vergonha, velho. Que vergonha o Vasco hoje, cara. Que tristeza, cara. 2 amarelos pro Flamengo ainda. E um vermelho pro Vasco. Ah, que o vermelho atrapalhou. Mas o Vasco não jogou nada, velho. Não deu um chute no gol. Vamos falar a verdade. Então o Flamengo, não adianta, não tem pra ninguém, né, velho? Claro, essa é uma surpresa pra mim que veio agora. Só pra gente finalizar aí. E o Flamengo avaliando aí a contratação do Danilo do Botafogo. Mas aí eu, como palmeirense, já fico puto, né, velho? Porra, Danilo é cria do Palmeiras, jogadorzaço que começou no Palmeiras, fez muito sucesso no Palmeiras, foi campeão da Libertadores, bi da Libertadores, né? Um baita de um jogador. Foi vendido lá pro Nottingham Forest da Inglaterra, aí teve uma lesão feia lá. O Botafogo comprou, já quando veio pro Botafogo a gente já ficou puto. E agora o Flamengo tá querendo fazer uma proposta pro Botafogo para trazer esse jogador lá pro Ninho do Urubu. Segundo informações da Raiz da Simplício, o Flamengo demonstrou interesse na contratação do Danilo e, de momento, ele apenas observa a situação lá do Danilo no Botafogo e, com isso, avalia fazer ao rival uma proposta para ter o jogador. Importante frisar que até o momento nenhuma proposta foi feita. É uma sondagem do Flamengo pelo jogador, que é muito bom. Desde que ele chegou no Botafogo, ele é lá o titular do Botafogo, cara. Esse moleque já chegou na seleção e ele foi um jogador que foi pra seleção e não caiu de nível. Os únicos que eu lembro do Palmeiras que foi pra seleção e não caiu de nível, cara. Porque o resto, Veiga, Gabriel Menino, mas quem foi? O próprio Vitor Roque caiu, o Flaco foi pra seleção da Argentina, caiu. Cara, é um absurdo, velho. E o Danilo não. O Danilo, quando ele foi convocado, jogou melhor ainda, cara. Baita de um jogador. Se o Flamengo conseguir, parabéns, cara. Mas, porra, é uma tristeza nós, Palmeiras, da situação que tá o Palmeiras. A gente não contratou só o Marlon Freitas até agora. E pelo jeito não vai contratar mais ninguém, né? Porque tá nessa de John Arias, de Almada, só coisa muito fora da casinha. E aí eu não sei se chega não. Se chegar, nós vamos comemorar muito, né? Mas, a gente vê aí o Danilo, de repente, dando sopa aí no Botafogo. Por que não tentar repatriar ele pro Palmeiras, né? Galera, é isso aí. Esse foi o vídeo, né? Vocês viram a mídia palmeirense repercutindo a vitória do Flamengo, né? De fato. 1-0 que ficou muito barato, cara, muito barato para quem assistiu o jogo. É a sensação que teve, né, que a gente sentiu aqui. O Flamengo poderia ter feito mais, né? Que 1-0 foi assim muito pouco pro que o Flamengo apresentou. Era para ter sido assim no mínimo 3-0. Se fosse 3 ficaria barato ainda, porque foi um jogo assim para 6, 7, 8. Que você chutar 33 bolas no gol, cara. Isso mostra muito que o seu time entregou, né? Só que também revela que a finalização não tá tão boa assim e que o goleiro, o adversário, também salvou muito, né? Certo que teve muitas finalizações para fora, mas também teve 11 dentro do gol, né? Indo pro gol. E dessas 11, o Léo Jardim pegou. Então, se dessas 11, sei lá, entrar 7, né? O Flamengo faria 7 gols. Mas só entrou somente uma, né? Então mostra também que a finalização do Flamengo precisa melhorar muito, né? Porque jogos importantes, decisivos, você não pode perder oportunidades assim, você tem que definir logo, né? O que ajudou foi que o Vasco estava com a menos, porque se tivesse com o time completo, corria o risco do Vasco empatar o jogo, né? Porque 1-0 é muito pouco, 1-0 é muito pouco.
qualquer lance, qualquer vacilo, escanteio, falta, alguma coisa, pode sobrar uma bola e o Vasco poderia empatar, né? Mas como tava com um a menos, aí o Flamengo conseguiu dominar ainda mais. Mas foi uma diferença gritante, assim, cara, abissal. E Danilo, que tá no Palmeiras, ou tá no Botafogo agora, ex-Palmeiras, seria uma baita contratação. Pra mim, tem nem muito o que dizer. Pra mim, se ele viesse pro Flamengo, seria uma contratação muito boa mesmo. Chegar pra poder brigar por titularidade, sabe? E jogar, porque é jovem e ele poderia ficar muito tempo no Flamengo, né? É muito jovem ele, é muito bom jogador. Eu apoiaria muito a contratação aí do Danilo. Se você concorda, se inscreve aí e comenta também. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui.